Olá, Sam, e boa noite para todos os ouvintes. Eu prefiro não mencionar o meu nome, mas sou de Corrientes, que fica na Argentina. Nasci e fui criado no campo, e desde muito jovem eu já tive que começar a trabalhar. Não tive muita oportunidade de estudar, pois tinha que trabalhar para ajudar no sustento da minha família. Quando completei 17 anos, comecei a viajar para outras províncias do país, trabalhando principalmente nas colheitas de batatas e tomates. Quero compartilhar uma experiência que vivi no ano de 2002. Eu estava em Santiago del Estero. Havia uma fazenda com plantações de batatas que estava contratando peões para a colheita daquele ano. Era no norte da Argentina. Eu me lembro que além de mim haviam 50 peões trabalhando naquele lugar. Era um trabalho muito pesado e tínhamos que suportar o frio intenso que fazia naquela época. Acordávamos sempre às 5 da manhã e muitas vezes com a temperatura abaixo de zero. Tínhamos uma hora de almoço, mas assim que eu comia, imediatamente voltava para o meu trabalho. Certa vez chegou novos peões para trabalhar naquela fazenda, e dentre eles havia um rapaz muito estranho. Ele quase que não falava, tinha uma pele pálida como se estivesse muito doente, e por mais que ele tomasse banho, ainda assim exalava um mau cheiro de suvaqueira. Apesar de tudo, quando falávamos com aquele cara, ele demonstrava ser uma boa pessoa. Haviam noites que, quando estávamos no alojamento, ele sempre oferecia um licor para alguns peões. E claro, com o frio que fazia, nós aceitávamos. Lá naquela fazenda, nós dormíamos todos em um grande galpão. Esse galpão deveria ter a capacidade para acomodar, creio eu, que umas 80 pessoas. E não era muito confortável, mas assim dava para passar a noite. E teve uma vez que aquele cara me ofereceu aquele licor. Eram às 7 horas da noite. Após uns 20 minutos, quando tinha tomado aquele licor, eu dormi um sono profundo. E só fui acordar quando era no outro dia. Todas as noites aquele cara esquisito oferecia licor para a gente. Mas eu comecei a perceber um padrão, que me fez ficar em alerta com aquele homem. Eu comecei a perceber que ele sempre oferecia o licor para os peões que dormiam perto dele, ou que dormiam próximo à porta do galpão. Depois que eu percebi isso, toda vez que aquele cara me oferecia aquela bebida, eu fingia que tomava, mas a jogava fora e ia para a cama. Quando era por volta da meia-noite, eu vi que aquele cara levantava furtivamente e abria a porta do galpão e então sumia. Aquilo era muito suspeito. Eu cheguei a pensar que talvez ele fosse se encontrar com alguma mulher, mas se fosse isso, não haveria necessidade dele dopar os outros peões para sair de madrugada. Sinceramente, eu não sei que horas aquele cara voltava, pois acabava pegando no sono antes disso. Eu também não iria esperar a noite inteira para saber que hora ele voltava, mas quando eu acordava, ele já estava no alojamento. Certo dia eu conversei com os peões sobre o que vi e propus a eles que quando aquele cara oferecesse o licor, era para fingir que iríamos tomar, mas jogaríamos fora. Eu tinha a intuição de que aquele cara estava fazendo algo muito errado e não queria que nós soubéssemos o que era. Durante o dia nós trabalhamos arduamente. Combinamos que quando ele saísse do galpão à noite, nós iríamos segui-lo. Então assim um dia passou, e mais uma longa jornada de trabalho foi concluída. Chegamos no galpão e mais uma vez aquele cara nos ofereceu licor. Como combinado, nós fingimos que tomamos a bebida, mas depois jogamos fora e fomos para a cama. Como sempre, os peões sempre ficavam conversando. Mas pouco a pouco o silêncio foi tomando conta daquele lugar, até que todos adormeceram, menos eu e os meus amigos. Fingíamos estar dormindo, só esperando que aquele cara saísse. Perto da meia-noite ele se levantou e saiu. Então eu e mais 5 peões saímos.
e começamos a segui-lo. Por precaução, nos armamos com facões e pedaços de madeira. Então aquele cara foi se afastando da fazenda e cada vez mais se embrenhando no mato, até que de repente ele parou. E a partir daquele momento, fez algo que até hoje me dá pesadelos. Ele começou a rolar pelo chão e se contorcia todo. Nós escutávamos estalos altos como se seus ossos estivessem sendo deslocados. Cada segundo que ficava ali, com mais medo eu ia ficando. Aquele cara começou a crescer como se algo estivesse o esticando, e como se sua pele fosse rasgar o meio a qualquer momento. Pelos cresciam rapidamente em algumas partes do seu tronco. O pior foi sua cabeça, que parecia com a de um cão, mas ao mesmo tempo com aspectos humanos. As suas orelhas começaram a ficar enormes, como as de um porco, e ficaram meio que caídas para a frente, impossibilitando que eu visse os seus olhos. Sinceramente, eu não queria mais ficar ali. Para mim já era o suficiente. Então me virei para correr. Porém, sem querer, eu esbarrei em um dos meus companheiros, que estava logo atrás de mim. Não percebi que ele estava lá. O facão dele caiu e fez muito barulho, e aquele monstro acabou nos vendo. Um dos peões nessa hora gritou: "Corre, louco! Isso é um lobisomem!" Então todos começaram a correr e a gritar. Eu olhei para trás e vi aquela besta nos perseguindo. Eu escutava um bater de pele, e à medida que ele corria, escutava-se os ossos estalando. Aquele som me fazia embrulhar o estômago, e o fedor que sentia era insuportável. Quando estávamos quase chegando no alojamento, os peões começaram a sair, atraídos pelos nossos gritos. À medida que saíam, se espantavam com o que viam. Todos acordaram e começaram a pegar seus facões e cordas para enfrentar aquele lobisomem. Aquele ser ficou parado, creio que uns 40 metros do barracão. Os peões foram saindo e começaram a cercar aquela coisa. Era um bicho de 3 metros de altura. Um deles gritou para tentar laçar aquela coisa. E começamos a fechar o cerco. Aquela criatura, vendo que estava encurralada, começou a gritar de ódio. Nós começamos a jogar pedras e paus naquele ser. Eram 60 homens contra um lobisomem. Até que teve um momento que um dos peões conseguiu laçar aquele lobisomem pelo pescoço. Aquele bicho tinha uma força brutal. Foi necessário uns 15 homens para dominá-lo. Começamos a arrastá-lo para umas árvores. E quando finalmente dominamos ele, conseguimos acorrentá-lo em uma árvore pelo pescoço. Os peões disseram para deixá-lo acorrentado, e quando amanhecesse, nós voltaríamos lá para saber quem era aquela pessoa. Porém, eu já sabia a sua identidade, e contei para os outros peões. Pegamos sal grosso e fizemos um círculo ao redor da árvore, e colocamos alguns crucifixos de prata em frente a ele. Antes de dormir, todos os peões começaram a rezar um terço, para assim dormir um pouco mais tranquilos. Enquanto isso, escutávamos vindo lá de fora aquele lobisomem uivando de raiva. Quando amanheceu, fomos até a árvore onde deixamos o lobisomem. E lá estava aquele cara estranho atado na árvore sem roupas. Os peões lhe deram uma surra, mas o dono da fazenda pediu que o desacorrentasse e o mandou embora, e disse que não era para ele nunca mais voltar ali, pois da próxima vez que ele voltasse, seria recebido com balas. Lhe deram roupas e comida, e depois aquele homem foi embora, e nunca mais foi visto naquela região. Depois que a colheita enfim acabou, eu fui embora daquela província. Já fazem mais de 10 anos que aquela experiência ocorreu, mas eu me lembro de cada detalhe daquela noite, como se tivesse acontecido ontem. Boa noite.
Boa noite, Sam. Eu me chamo Sandra. Moro em Salvador, que fica na Bahia, mas sou natural de Iambupe, também situado no mesmo estado. Venho aqui para contar um caso que passei junto com meus primos, lá na minha cidade natal. Eu não vi o lobisomem, mas o meu primo já tinha visto e até fugido do ataque de um. E fora ele que nos salvou aquela noite, pois se estivéssemos sozinhas, com certeza o bicho teria nos atacado. Tudo ocorreu em 1995. O mês era fevereiro, porém um dia não estou lembrada. Eu tinha mania de sempre finais de semana ir para a casa da minha avó, pois lá era interior e tinha muitos pés de fruta. Junto a mim iam meus primos. A gente passava a tarde inteira em cima do pé de goiabeira, comendo muitas goiabas. Ainda lembro da minha avó aparecendo na porta e falando que a gente iria adoecer se comesse aquelas goiabas quentes. Mas graças a Deus que isso nunca me ocorreu. Mas me dava um medo na sua fala, que até parecia verdade. Bem, eu tinha 16 anos nessa época, mas meus primos já eram tudo mais velho. E o Zé, que sempre vinha com a gente, já tinha 22 anos. Era meio que o responsável por nós, pois ele tinha experiência de mata e vivia caçando junto com meu avô. E foi ele quem pegou uma carreira do lobisomem, mas que só chegou a contar para minha avó. Nós só descobrimos isso logo depois do que nos ocorreu. A casa da minha avó ficava a uns 5 ou 7 quilômetros de Iambupe. Para ir até lá a gente tinha que ir de bicicleta, ou se não a pé. Era praticamente no meio do nada. E para dizer que não tinha nenhum vivente por perto, a casa de uma tia ficava a uns 100 metros de distância dali. Andando um bocado tinha uma venda, e umas outras 5 ou 6 casas próximas de lá. Pois bem, numa certa vez, quando fui à casa da minha avó, o meu primo Zé já estava lá. E assim como em todo final de semana, a gente passou o dia em cima da goiabeira. Ao entardecer, fomos jantar. E depois ficamos conversando no alpendre da casa. E conversa vai, conversa vem. Quando só estavam só eu, Cecília e Zé acordados, a minha avó deu R$1 pra gente, que na época era um dinheirão. Meus primos e eu achamos uma boa comprar quebra-queixo, na venda que tinha próximo de lá. Nós só teríamos que andar um pedaço, porém nem ligamos muito, já que era costume a gente fazer aquele trajeto, tanto de dia como de noite. Eu, Zé e Cecília decidimos ir junto comprar os quebra-queixo, já que era muito tarde e podia ser perigoso pro Zé ir sozinho. Na casa, se não me engano, ficou meus avós, junto de mais 2 primos que ficaram dormindo. Não lembro bem ao certo, mas sei que o Zé e a Cecília vieram comigo. Bem, e foi logo depois que passamos pela primeira porteira que escutamos um uivo ao longe. Era grave e muito longo. Minha prima logo ficou com medo e perguntando o que diabos era aquilo. Meu primo Zé só mandou a gente voltar e que fôssemos bem rápido. Quando perguntamos o porquê, ele não disse mais nada. Só deu meia volta e começou a andar bem rápido. Pensando ser brincadeira e que ele logo voltaria, fiquei parada por um instante. Mas logo comecei a andar quando novamente ouvimos aquele uivo. Só que agora já estava mais perto. Foi então que andei e fiquei perguntando se era por conta do uivo. Mas ele só andava. Eu e minha prima só o seguíamos. E quando estávamos a uns 20 metros da casa da minha avó, ouvimos pela terceira vez aquele uivo. E estava muito mais perto de nós. Até parecia que estava em cima da gente. Foi aí que meu primo correu e a gente também. Quando chegamos na casa da minha avó, ele empurrou a porta da cozinha, que estava encostada com um pano, e então entrou. Logo em seguida a gente também entrou, e o Zé já foi fechando a porta.
e não demorou nada para começarmos a escutar uma coisa vindo de longe, bem da direção da onde estávamos indo. Uma coisa que bufava feito cavalo quando corria, mas que roncava feito um porco. Aquilo, assim que chegou perto da casa da minha avó, parou subitamente e ficou caminhando por ali. Cada passada que ele dava era um arrepio, pois eram pisadas fortes que dava para sentir. Há instantes aquela coisa estava bem longe, mas agora já estava ali, bem na nossa cola. Foi então que, depois de caminhar pelo terreiro procurando por algo, novamente aquilo se pôs a correr, e quando já estava ao longe, novamente escutamos aquele uivo, longo e assustador. Eu e minha prima, com os olhos arregalados de medo e se tremendo todinha, perguntamos ao Zé o que diabos era aquilo, já que ele parecia saber do que se tratava. O Zé pegou um copo d'água no pote da minha avó e começou a contar a sua história. Tá com uns 3 anos que esse bicho aí me deu uma carreira, e vou dizendo logo, é um lobisomem. Numa certa noite a avó me mandou ir na venda para comprar uma carne de charque para fazer Maria Isabel. E eu vi esse mesmo uivo ao longe, mas pensei que fosse um cachorro ou uma raposa, já que nessas matas tem muito bicho. Mas aquilo ia cada vez mais se aproximando de mim. Mas foi quando ouvi essa coisa bufando de longe que não esperei para ver o que era. Meti o pé na carreira e só parei quando cheguei na avó. Aqui da janela da cozinha eu vi um bicho preto passar correndo na estrada, bufando e roncando. E foi dali que soube que era um lobisomem, que uivava e corria nessas estradas. Nunca mais eu esperei esse bicho chegar perto de mim, pois se chegasse, não teria escapatória. Olha, Cecília e Sandra, se vocês ouvirem um uivo na mata, corram. Eu já estava morrendo de medo com a carreira que a gente deu e de ouvir o bicho bufando lá fora. Mas foi com a história do meu primo que tudo desandou de vez. Me deu dor de barriga, uma tremedeira e nem quis mais saber dos quebra-queixo naquela noite. E mesmo sem querer, fui dormir cedo e com medo. Só pela manhã que fomos comprar os quebra-queixo na venda. No caminho deu para ver um rastro. Era como se algo tivesse se arrastado por ali. E mesmo de dia, fiquei olhando de um lado para o outro, com medo de alguma coisa aparecer. Após um tempo se passar, me mudei aqui para Salvador, junto com meus pais. Meus avós ficaram lá no interior. Primeiro se foi meu avô, e logo depois a minha avó. A casa deles ficou de pé por pouco tempo, já que pela ação do tempo, ela veio ao chão. A única coisa que me resta são as lembranças das tardes que passei com eles, e também daquela terrível noite, que prefiro nem lembrar, mas que fique de conselho para todos. Se ouvirem um uivo na mata, corram. Boa noite. Boa noite, Sam. Eu me chamo Gabriel e falo aqui de Pernambuco. Moro na cidade de Caruaru, uma cidade grande por sinal. Meu relato é de 2007, quando eu era pré-adolescente. Vivia jogando bola na rua e arrumando encrenca com os vizinhos, por conta das badernas que vivia fazendo. Eu era muito bagunceiro e gostava de jogar bola até tarde na porta dos outros. Coisa de jovem. Até que um certo dia, tive a grande ideia de tocar fogo no cercado do meu vizinho, que apesar de ser conhecido da família, não era muito gente boa. Mas, quando ainda estava na tentativa de tocar fogo no cercado, que era feito de galhos secos de mato,
minha mãe apareceu e viu o que eu estava prestes a fazer. Ela era muito brava e disse que iria me pegar. Com medo, não entrei em casa até que minha avó chegasse. Bem, você sabe que nossa avó é uma segunda mãe, e no caso da minha, ela sempre me protegia. Com isso, o tempo foi se passando. Já era por volta das 11 da noite, e eu ainda na rua esperando minha avó chegar, para poder entrar em casa. Foi quando vi a minha mãe falando com a prima minha, para que ela me pegasse à força e me colocasse para dentro de casa. Daí, com medo dela me pegar, corri para dentro do matagal, que tinha perto da minha casa. E então fiquei lá escondido, ainda na esperança da minha avó chegar. Ela trabalhava no Bonanza, uma rede de supermercados daqui, e iria chegar tarde nesse dia. Pois bem, então fiquei agachado encostado em uma árvore, de costas para uma grande fábrica de couros que estava abandonada há muito tempo. A fábrica era enorme, com túneis e tudo, e estava desativada há mais de 20 anos. Existiam vários maquinários dentro dela, além de várias instalações. Foi quando de repente vi uma criatura negra parecido com um cachorro bem grande, que rosnava e latia se distorcendo com uma camisa branca. Eu fiquei apavorado e sem nenhum tipo de reação ao ver aquela cena. Me arrepiei dos pés à cabeça e fui tentando criar ação para alguma coisa. Aquilo era horrendo, estranho e apavorante. E foi quando realmente minhas forças voltaram e saí correndo sem olhar para trás. Ainda continuava arrepiado e com muito medo. E para minha sorte, minha avó já estava em casa me esperando. Contei tudo o que vi a ela, que me falou que o bicho que vi era um lobisomem. Bem, desse dia pra cá nunca mais andei por dentro dos matos à noite. Não sei o que era aquilo ao certo. Seria um demônio, um lobisomem, ou até o próprio em transformação. Mas apesar de tudo, consegui fugir dele. Porém, tive o azar de ver aquilo. Ninguém acredita até vê-lo assim como eu vi. Eu tinha 10 anos nessa época e lembro com detalhes daquela noite. Obrigado por contar meu relato, Sam. E deixo o conselho a todos os ouvintes. Não confie em lugares abandonados ou matas densas, pois existem segredos ocultos que não conhecemos. Boa noite. Boa noite, Sam. Eu me chamo André. Moro em Campinas, que fica em São Paulo. Porém, a minha família é natural do Maranhão. Inclusive, viemos para cá há pouco mais de 30 anos. Vou contar um caso que aconteceu com meu pai, quando morávamos no Maranhão, na época em que ele trabalhava como caminhoneiro para uma madeireira de lá. Inclusive, ele me disse que viu um lobisomem por 2 vezes. Uma no Maranhão e outra aqui onde moramos atualmente, sendo seu segundo encontro com a fera o mais longo e assustador. Agora, para o bom entendimento do ouvinte, vou contar os seus causos como se fosse ele contando para vocês. Eu trabalhei por 12 anos na Madeireira Paraná. Era uma empresa de 2 irmãos, que há muito tempo atrás chegou em nossa cidade. Eu, como era mais esperto, logo aprendi a dirigir o caminhão e ganhei uma vaga como motorista. Naquela época não era como hoje, que precisa tirar carteira, estudar e fazer prova para dirigir. Era tudo na base do sabe não sabe. Se você aprendesse algo rápido e fizesse muito bem, ficava com o cargo. Se não, trabalhava como peão. Pois bem, eu já trabalhava há 7 anos nessa madeireira e foi a primeira vez que vi um lobisomem, o que me deixou profundamente assustado.
Era maio de 1985. Tivemos uma encomenda para um interior. Tinha um cliente muito conhecido nosso. Ele fez o pedido de 20 linhas e 80 ripas de madeira. Eram para fazer um galpão em sua fazenda. E como ele tinha seus próprios trabalhadores, nem foi preciso ir com os da empresa. Por isso me dirigi até o interior sozinho. Quando saí já estava no final da tarde. Seria uma viagem normal como uma outra qualquer. Porém tive alguns problemas. Assim que cheguei lá, o pessoal da fazenda começou a descarregar as madeiras. E até que foi um trabalho bem rápido. Só que quando fui sair, houve um incidente com o caminhão. Ele não ligava de jeito nenhum. E para piorar tudo, começou uma chuva forte que parecia que não ia ter fim. Mas mesmo embaixo de chuva, fiquei tentando colocar o caminhão para pegar. Mas nem sinal de vida ele dava. Até que depois de insistir muito, desisti e fui para o alpendre da casa. Esperar o dono da fazenda chegar e voltar para a cidade com a carona dele. Bom, com isso as horas foram se passando. Mas nada daquela chuva passar. Quando deu 7 da noite já não havia ninguém ali perto de mim. Os caseiros foram dormir. E os contratados da fazenda também. Temendo ser assaltado ou acontecer algo do tipo comigo, fui para dentro da cabine do caminhão, que era bem velho e não dava nem para deitar os bancos, assim como são os de hoje. Mas para fugir da chuva estava perfeito para mim. Depois de um tempo lá, acabei pegando no sono e só fui me acordar quando era de madrugada, hora em que o lobisomem apareceu. Era por volta das 2 ou 3 da madrugada, quando fui acordado com o alvoroço dos animais da fazenda. Gados, cavalos, galinhas, os bichos estavam feitos loucos. Quando me levantei do banco, percebi que a chuva já havia passado. Porém, tinha uma neblina que cobria toda a região. Nem a casa, nem a estrada dava para ver mais. Foi quando comecei a escutar passos na lama, como se alguém estivesse próximo de mim. Olhei para um lado e para o outro, mas não via nada. Foi quando, de uma vez, senti algo grande e pesado subindo na carroceria do caminhão. Assustado, eu me virei para olhar pelo vidro. E foi aí que vi 2 pernas tortas e peludas, a meio metro de mim. A única coisa que nos separava era o fino vidro da cabine. Aquela coisa estava em pé. Por isso não me viu quando me virei. Em pânico, só fiquei ouvindo aquilo andar para lá e para cá em cima do caminhão. Cada passo que ele dava era um balanço. Muito assustador. Depois de alguns minutos, aquela coisa novamente pulou para o chão e veio andando até chegar próximo da cabine. Fui até a porta, mas não vi a cara daquele bicho. Só vi seu cansaço, que era igual de um cachorro, só que mais alto e muito mais estranho. Aquela coisa ainda rondou pela fazenda por alguns minutos, pois escutei seus passos na lama que tinha ali, e só percebi que ele tinha ido embora quando os animais começaram a se acalmar. Quando amanheceu, o dono da fazenda apareceu por lá. Isso aí que peguei a sua carona. Enquanto voltávamos para a cidade, contei do que vi na noite anterior. E ele me contou algo muito assustador, que nunca mais saiu da minha mente. O fazendeiro me disse: desde a época da quaresma, os caseiros da fazenda dizem que viam o lobisomem rondando em minhas terras. E foram eles que me aconselharam a fazer um galpão para pôr os cavalos. Senão o bicho vai acabar devorando tudo. Mas até agora ele não fez muita coisa. Só atacou algumas galinhas e 2 cabras. Eu até já vigiei o maldito, mas por algum motivo ele nunca aparece. Estou suspeitando que seja alguém conhecido. Pode até ser um dos meus caseiros ou algum dos meus contratados. Na hora em que ele me disse isso, eu paralisei de medo, pois falei com todos que trabalhavam ali. Porém não fiquei de conversa com ninguém, já que não sabia da índole de nenhum daqueles homens.
E provavelmente um daqueles sujeitos fosse aquele bicho que subiu no meu caminhão. E talvez teria sido ele que o sabotou, já que depois que levei na oficina, descobriram que estava faltando uma peça muito importante do meu caminhão. O meu pai sempre nos conta esse relato, e até vemos o medo em sua fala, mas ao menos esse ele nos conta. Porém, o outro que vou mandar, poucas vezes ouvimos ele contar, pois foi algo que assustou tanto meu pai que ele se recusa a lembrar. Boa noite, Sam. Eu me chamo Antônia. Tenho 63 anos e moro em São Cepé, que fica aqui no Rio Grande do Sul. Quem lhe escreve é minha filha Angelita. Ela acompanha o seu canal e decidiu enviar essa história, que aconteceu no sítio dos meus falecidos avós. O ano era 1970. Eu tinha apenas 11 anos de idade na época. Morava no sítio dos meus avós no interior de São Cepé. Na casa vivia praticamente toda a família. Tios, tias, noras, primos, todo mundo. Apesar de se ter esse tanto de gente, nunca nos faltou nada, pois todo mundo desde cedo trabalhou na roça. Eu mesma só vim parar aos 40 anos, quando não aguentei devido ao esforço ser demais. Mas lá era muito bom, porém tinha seus perigos. De vez em quando apareciam animais da mata, e por muitas vezes tirava a vida dos animais do sítio. Cabra, porco, galinha, eram os que mais sofriam com isso. Porém, quando a gente descobria os responsáveis, ficava fácil de nos precaver. Na sua grande maioria eram cachorros do mato, que atacavam em bandos e davam prejuízo daqueles. Onça também atacava, mas era raro de se ver. Porém, algo começou a atacar os animais dos meus avós, e não era nem onça, nem cachorro do mato. Tudo começou numa noite quando todos de casa foram acordados pelos gritos dos porcos e a movimentação e barulho dos outros animais. Meus tios, assim que ligaram a luz, logo procuraram pelas armas e correram para ver o que era, mas já era tarde demais. 2 porcos estavam dilacerados no chiqueiro. O que mais assustou naquilo tudo foi porque eram 2 porcas que estavam prenhas. Estavam perto de terem os leitões. Como os animais estavam agonizando, e cada qual com um rombo na barriga, o mais prudente foi executá-las. Com muita dor no peito, foi meu pai que deu os tiros de misericórdia. De casa, eu só vi os adultos ao longe conversando e olhando para a mata que tinha nos fundos desse chiqueiro. Como ainda era de madrugada e iria demorar para amanhecer, minha mãe e minhas tias foram nos botar para dormir. Mas estranhei o meu pai e meus tios continuarem lá fora, conversando com meu avô. Tentei escutar o que eles falavam, mas foi em vão, pois logo dormi devido ao sono. Só no outro dia que fomos descobrir, aquilo que atacou os porcos também havia feito a limpa em um sítio vizinho. Lá a coisa que pegou os animais fez um estrago ainda maior. Foram cerca de 15 galinhas, 5 porcos e um bezerro. Porém ficou muito mais estranho e assustador depois que todos nós ouvimos o que o dono do sítio disse. Com um semblante assustado, aquele homem foi dizendo: "Tá com 1 semana que meu sítio é atacado, e não sei se vocês estranharam assim como eu, mas onça quando ataca, ela procura logo pelo pescoço, e não por outra parte. Os meus animais nenhum foi pego desse jeito. Todos estavam dilacerados. Até parecia que foram partidos ao meio.
Achei estranho esses ataques e resolvi vigiar. E na noite passada vi quando os meus animais foram atacados. E quem fazia aquilo com eles era um lobisomem. Pernas tortas, orelhas caídas. Não era cachorro não, pois o bicho em pé era muito maior do que eu. Quando ouvi aquilo já me deu um grande arrepio, pois ouvi as histórias da minha avó e ficava imaginando como estes seres poderiam ser, além de feios, extremamente violentos. Mas nunca aconteceu conosco de um bicho desse aparecer, até aquele dia. De imediato meu avô só confirmou, e disse também que suspeitava disso, e falou mais. Sabia quem que poderia ser aquela fera, e que iria tomar satisfação na casa do sujeito. Foi então que meus tios e meu avô pegaram as armas e saíram a cavalo. Só foram voltar quando estava anoitecendo. Apesar deles terem demorado, não encontraram o sujeito que era conhecido como João. Diziam que o homem mexia com feitiçaria e que virava bicho por aquelas bandas. Sendo verdade ou não, eu nunca soube direito. Só sei que meus tios começaram a vigiar o sítio. E por 20 dias nada apareceu. Mas acabou que numa noite, sem mais nem menos, aquele demônio resolveu aparecer. E o vi correndo na estrada. Era noite de lua cheia. Caía uma garoa fina lá fora. Eu estava acordada na parte de baixo da beliche do meu quarto. Meu tio estava na sala ao lado de sua espingarda, só esperando o maldito aparecer. Foi quando do nada ouvi alguma coisa empurrando a janela de madeira. Era bem fraco, mas deu para perceber que tinha alguém forçando ela. Na mesma hora paralisei de medo e só senti o empurrar cada vez mais forte. Mas do nada aquilo parou e meio que foi andando pela lateral da casa. Com muito medo eu saí da beliche e fui avisar meu tio que roncava alto na sala. Porém, antes de chegar lá, novamente os porcos começaram a gritar. Meu tio, que estava na sala, se acordou e lentamente abriu a janela da frente da casa. Eu, que estava ali ao lado dele, vi aquela correria no chiqueiro, mas não via nada além dos pobres animais correndo sem ter para onde ir. Foi só quando meu tio atirou que uma coisa lá do meio dos porcos se levantou, ficando que nem um homem no meio dos animais, encarando a gente na janela. Mas foi quando aquilo pulou o cercado e começou a correr em direção à rua que cortava o sítio, que viu quão estranho ele era. Aquele ser tinha uma cara muito estranha. Lembrava um cachorro, mas tinha orelhas caídas que pareciam duas peles que foram puxadas. Sem contar na má formação das pernas traseiras daquilo, que eram grandes e parecia com um S. A coisa mais horrível do mundo. O meu tio atirou novamente que acertou a perna daquela coisa, que gritou alto, mas que não parou. Só continuava a correr de 4 em direção a essa estrada, onde ficava o sítio do vizinho. Só então que meus outros tios vieram para a sala e, sem esperar, foram atrás daquele bicho, mas sem nenhum sucesso. Aquela foi a última vez que ele apareceu. Na manhã do outro dia, só o que se falava na vizinhança era do bicho que atacou o sítio dos meus avós. E o dito homem que virava lobisomem nunca mais foi visto pela região. Talvez por ser de fato aquela criatura, tendo levado um tiro, não quis ficar para contar a história. Mas apesar de tudo, ninguém baixou a guarda. Ainda mais porque eu disse que ele tinha tentado abrir a minha janela. Porém, como falei, ele nunca mais voltou. Mas daquele dia em diante, o sítio dos meus avós ficou com um ar de assustador. Ainda mais quando os porcos começavam a grunhir de noite. Só fomos ter paz de verdade quando nos mudamos de lá. Nunca mais ninguém da minha família viu esse ser, o temido lobisomem. Boa noite.
Boa noite, Sam. Novamente aqui quem fala é o André. Irei contar o segundo caso do meu pai e do lobisomem, que foi mais assustador que o primeiro. Digo isso porque aquele bicho rondou a nossa casa por várias noites, e nos mudamos de lá por conta de sua presença diária, e ocorreu aqui onde moramos atualmente. Bom, chegamos em Campinas em 1990. Viemos para cá porque a irmã do meu pai já morava em São Paulo e arrumou um serviço para ele aqui. Era como cuidador de um sítio, ou caseiro, caso preferirem. E por alguns meses moramos com a minha tia, até que meu pai arrumasse uma casa no interior. Bem, ele passou 2 anos naquele serviço de cuidar dos bichos e do sítio, até que o dono de lá faleceu, e seus filhos resolveram vender as suas terras. O meu pai foi dispensado do trabalho, mas com pouco tempo arrumou outro emprego, como soldador, em uma metalúrgica do centro. E como morávamos no interior, todos os dias ele ia pegar um ônibus para trabalhar, que nunca o deixava perto de casa. Ele descia na beira da BR e seguia a pé para nossa casa, em uma pequena estrada de chão. Minha mãe dizia que era perigoso andar por ali sozinho, mas meu pai, como sempre foi cabeça dura, nunca ouviu os conselhos dela, e ele continuou naquela labuta diária, por várias e várias noites. O serviço dele como soldador terminava às 6 horas da tarde, mas ele sempre ficava preso no trânsito até umas 8 ou 9 da noite, sem contar nas extras que ele fazia. E só por volta de umas 9 ou 10 da noite que meu pai chegava em casa. Apesar de perigoso e sombrio o lugar por onde ele passava, nunca ouvi reclamar. Eu, minha mãe e os meus irmãos dormíamos muito cedo e muitas das vezes nem víamos meu pai chegar. Lembro que tudo começou em setembro de 1996. O meu pai primeiramente adquiriu um revólver calibre 38. E como se isso não bastasse, depois de 2 semanas ele comprou um outro e deixou na guarda do meu irmão mais velho, que na época tinha somente 16 anos. Eu ainda tinha 14, mas já mexia com essas coisas também. Bom, foram vários ocorridos estranhos depois que ele tomou posse desses 2 revólveres. Primeiro, que ele começou a se reclamar demais do lugar onde a gente morava. Segundo, que sempre acordava ou eu ou meu irmão para a gente ficar na sala olhando pela janela. E nem sonhávamos em saber de fato o que acontecia ali, já que ele nunca falava nada. Lembro que teve uma vez que meu pai iria fazer uma extra e mandou que a gente fosse dormir na casa da minha tia. Em outra, ele nos acordou e nos mandou ir para o quarto dele, que era onde minha mãe também dormia. Naquele dia meus cachorros latiam feito loucos dentro de casa, e por um tempo achei que fosse para meu pai, mas só depois que descobri para o que meu cachorro sempre latia. Nós só tivemos a certeza de que algo macabro acontecia por ali quando fomos acordados por tiros de revólver. Naquela noite fomos dormir bem cedo como qualquer outro dia. A minha mãe trancou as portas e janelas e dormimos bem até certa hora da noite, até que fomos acordados com 5 tiros. Logo depois dos tiros, ouvimos meu pai gritando lá fora, e seus gritos me gelam a espinha até os dias de hoje. Ele dizia: "Sai, sai, eu vou te pegar, maldito!" Nós, sem entender nada, podíamos fazer. Ficamos apenas dentro de casa apavorados. Após alguns minutos, meu pai entrou e conversou com minha mãe. E aquela foi a última noite que dormimos ali, pois no outro dia mesmo, logo pela manhã, pegamos algumas roupas e fomos novamente morar com minha tia. Depois de alguns meses, nos mudamos para uma casa na cidade grande. E só quando a gente já estava adulto, que nosso pai nos contou o porquê de todo aquele alvoroço. Primeiramente, ele contou seu caso do Maranhão, o lobisomem que subiu em cima do seu caminhão.
Logo depois contou esse que tinha acontecido recentemente. E ele nos disse assim: estava com uma semana que eu sentia que alguém me seguia pela estrada de terra. Porém aquilo era estranho. Pois 5 dias alguém te seguindo e nunca te roubar ou fazer nada, coisa boa que não era. E para me proteger comprei um revólver. Mas até aí estava tudo bem. Até que certa noite, eu vi um vulto preto passando de um lado para o outro na estrada. Daí tive a certeza do que me perseguia. Era um lobisomem. Comprei até outro revólver para deixar em casa, já que também cheguei a vê-lo próximo de lá. Teve até uma vez que mandei vocês vigiarem para mim, pois naquela noite ele estava próximo de casa. Mas o maldito do bicho sempre corria. E a gota d'água foi naquela noite dos tiros, pois vi aquele demônio de cócoras em cima da nossa casa, bem embaixo do quarto de vocês. Não quis falar logo para não deixar vocês em pânico, pois tenho certeza que iriam ficar traumatizados. E daquele bicho feio olhando para vocês. Quando ele nos disse isso, tudo se encaixou. E entendi do porquê dele ter ficado estranho por um tempo. Do porquê meu cachorro sempre latia pro nada de madrugada, além do motivo daqueles tiros que ouvimos. Meu pai também disse que já fazia quase um mês que esse bicho rondava perto da nossa casa, mas que nunca nos atacou, pois sabia o horário em que a gente dormia e do horário em que ele chegava do serviço. E também porque o bicho era muito inteligente, pois sempre fugia quando meu pai estava por perto. Por várias noites eu fiquei com medo de dormir cedo, e sempre durmo tarde até os dias de hoje. Atualmente moro aqui na região mais movimentada da cidade, e torço para nunca ver um bicho feio desses. Boa noite. Olá, Sam. Eu me chamo Carla. Gostaria de contar um relato que não aconteceu comigo, mas sim com meu bisavô, lá pela década de 60. Uma história que passou de geração em geração e que muitos duvidaram de sua veracidade, mas muitos acreditaram no meu bisavô, já que depois de ver aquele ser, ele nunca mais foi o mesmo. Agora contarei a vocês da mesma forma como se fosse ele. Eu me chamo Cesário. Demorei muito tempo para falar desse ocorrido para alguém, pois quando vi aquele ser achei que estivesse ficando louco. Porém não recuei perante o ataque do bicho. Lembro direitinho da cara daquele sujeito. E se ele aparecer aqui como homem, eu meto uma bala na cara dele. Tudo ocorreu depois que eu estava trabalhando há 5 meses na Cidal, uma empresa de extração de óleos de mamona e oiticica. Eu trabalhava lá até às 5 da tarde, porém pelo fato do salário ser baixo, eu completava minha renda cortando madeira para vender nas padarias, o que não era muito, mas que dava para alimentar as 4 bocas que eu tinha em casa. E era meu filho mais velho que sempre me ajudava a cortar a lenha. Antes de ir para o mato, eu passava em casa para pegar ele. Isso aí que a gente seguia para o mato. E só saíamos de lá quando já estava bem escuro. E mesmo de noite, a gente continuava trabalhando sobre a luz de uma lamparina. Certa vez um sujeito apareceu em minha casa e se dizia ser do Maranhão e que estava precisando de dinheiro para voltar para sua terra. Eu, que nunca fui de negar nada para ninguém, mas não dava nada de mão beijada, diz que se quisesse dinheiro, ele que fosse trabalhar comigo cortando lenha. O homem, que aparentava ser trabalhador, concordou com a minha ideia, e por 4 dias ele ajudou eu e o meu filho.
parte do dinheiro a gente dividia sempre que vendia as madeiras. Porém, depois de juntar dinheiro por 4 dias, o sujeito não apareceu mais. No mesmo dia que ele sumiu, eu fiquei cabreiro com o sumiço do homem e achei que ele tivesse tramando algo para mim ou para o meu filho, pois tenho certeza que com 4 dias trabalhado, não daria para ele ter comprado sua passagem de volta para o Maranhão. E naquela tarde em que ele sumiu, mandei meu filho voltar em casa mais cedo e que buscasse a minha espingarda, pois estava com um mau pressentimento. Quando meu filho me trouxe a espingarda calibre 22, eu mandei que ele voltasse para casa mais cedo e que trancasse todas as portas e que só abrisse quando ouvisse a minha voz chamando. Eu continuei na mata cortando a madeira e direto escutando os barulhos ao meu redor, para estar preparado caso ele me pegasse na traição. Porém, não apareceu ninguém, mas na minha volta para casa foi que vi aquele demônio. Como sempre fiz, coloquei as madeiras na garupa da minha bicicleta e fui seguindo para minha casa, junto com minha espingarda carregada nas costas. Foi quando, sem perceber, uma criatura saiu de trás de um pé de carnalbeira e me derrubou da bicicleta com um empurrão. No chão, atordoado, peguei minha espingarda e atirei na direção do bicho. E pro meu azar, errei o primeiro tiro. Ele se assustou e se escondeu no mato por um tempo. Foi aí que consegui carregar a minha espingarda, que era do tipo socadeira. Carreguei bem rápido e fiquei apontando pro lado que o bicho tinha entrado. Mas aquele demônio veio pelas minhas costas. E como percebi a tempo, me virei bem rápido e atirei naquele bicho, acertando em cheio um tiro no seu peito. O lobisomem gritou e esperneou, mas logo saiu correndo. Foi aí que carreguei novamente a espingarda e esperei ele voltar. Mas acho que o tiro foi bem dado, pois aquele demônio não retornou. Peguei minha bicicleta no chão e segui para minha casa, olhando para os lados e para trás direto. E quando cheguei em casa ainda fiquei de tocaia esperando ele aparecer, mas o bicho não retornou. Eu fiquei com medo daquele lobisomem, mas não deixei que ele me atacasse por nada, e sempre acreditei nas histórias dos mais antigos, porém nunca achei que aconteceria comigo. Meu bisavô contou essa história só depois de muitos anos para minha família, e sempre nos deixava apavorados com seu relato. Só de ouvir sentíamos medo. Agora imagine ele que estava lá, frente a frente com um lobisomem. Boa noite. Tenho hesitado em postar qualquer história, principalmente porque não quero que ninguém pense que eu, ou a pessoa de quem a história se trata, somos loucos. Embora dizer que isso realmente aconteceu pareça muito clichê, posso garantir que as histórias a seguir são todas verdadeiras. Agora, antes de começar a primeira história, apenas para se ter uma ideia, sou estagiário de uma igreja, que trabalha em uma reserva naval, ajudando a comunidade nas casas das pessoas, como consertos de telhados, repintura e conserto de interiores, com bons salários e pessoas legais. Então, no geral, estou muito feliz com isso. E como aviso, não estou tentando ofender a tradição naval de forma alguma. Essa é apenas uma história em primeira mão sobre o que está acontecendo atualmente em minha viagem. Bom, nos últimos 2 meses de estágio, comecei a me aproximar bastante de alguns residentes da reserva, mas uma senhora em particular, que conheci muito bem, era do tipo supersticiosa, sempre me dizendo para nunca sair à noite,
ou outras coisas que me parecessem com isso. Mas o maior tabu que eu conhecia e que nunca devia mencionar, principalmente porque meus superiores me disseram, era do folclore navarro, como os temidos skinwalkers. Porém, um dia foi muito diferente, no sentido de que a questão ardia dentro de mim. Eu estava na hora do almoço depois de terminar de pintar partes da casa dela. A senhora senta do meu lado na varanda e conversamos um pouco. Mas finalmente me sinto confortável o suficiente para perguntar a ela sobre qualquer folclore sobre lobisomens ou qualquer coisa do gênero. Eu realmente não esperava uma resposta. Achei que talvez ela dissesse não rapidamente e depois mudasse de assunto de uma vez. Mas, no mínimo, fiquei com mais medo de ofendê-la. Mas para minha surpresa, ela vira a cabeça olhando para a paisagem, hesita, mas depois diz: sim, conheço alguns, e também já passei por coisas sombrias. Ela começou a me contar uma descrição do aparente equivalente a um lobisomem. Parafraseando, a senhora me disse: os lobisomens parecem pessoas normais, mas mascarados com tinta branca, cobrindo o rosto, os braços e o peito. Todo o seu corpo são branco como um cadáver, coberto com símbolos pretos, possivelmente relacionados à adoração do diabo. Mas especificamente, eles também são coveiros e necromantes. Eles desenterram corpos apenas para roubar joias, embora possam realizar outros atos com cadáveres. Os lobisomens também recebem seus poderes do diabo, e é assim que eles são capazes de possuir força e resistência sobrenaturais. Fiquei surpreso ouvindo isso, embora imaginasse que os lobisomens não seriam assim, que nem Crepúsculo ou Scooby-Doo, embora no fundo até eu achasse que ela parecia um pouco maluca. Mas antes que eu pudesse fazer mais perguntas sobre esses lobisomens, ela começou a me contar sua própria interação com essas feras sobrenaturais. E sua história ainda me dá arrepios até os dias atuais. Bem, a senhora explicou que um dia ela e o marido estavam dirigindo pelas estradas sinuosas ao longo das montanhas, apenas para encontrar uma mulher com o rosto coberto pelas mãos e ajoelhada no meio da estrada, parecendo estar chorando. A mulher olhou para os faróis do carro e revelaram a mesma tinta branca e os símbolos de sacrifício mencionados anteriormente. O seu marido buzinou e rapidamente pisou no freio, mas já era tarde demais. Eles ouviram o som dos ossos daquela mulher se quebrarem e o respingo de sangue por todo o para-brisa. Depois que ela e seu marido pararam o carro com segurança e processaram o que diabos aconteceu, eles rapidamente correram para o local onde atropelaram aquela mulher. Porém, ao chegarem naquele lugar, não havia corpo. Mas não só isso, também não havia vestígios de sangue. Bom, apenas uma observação. Esta parte da reserva tinha algumas falésias, mas era um terreno relativamente plano. Então seria óbvio dizer onde alguém está, especialmente se ele acabou de ser atropelado por um carro. Bom, intrigados com a possível explicação para essa ocorrência, ela e o marido voltaram para casa, tentando negligenciar a ideia de que acabaram de testemunhar um lobisomem. No entanto, sendo os crentes não paranormais que eram na época, eles tentaram simplesmente encerrar essa ocorrência, pois estavam enlouquecendo. Por mais interessante que a história dela fosse, isso me fez pensar: é possível que essa história de lobisomem seja verdade? Ou esta é a maneira dela descrever um skinwalker, ou um outro fenômeno sobrenatural? Porque ela achava que eu não sabia o que era um skinwalker. Bem, essa pergunta continuou circulando pela minha cabeça. Então, como você poderia esperar, nas noites seguintes foi mais difícil para dormir confortavelmente. Por conta disso, durante a jornada de trabalho,
Eu me sentia cada vez mais esgotado mentalmente, quase paranoico. No final da semana, por volta das 6 horas, eu estava sentado no carro voltando para a igreja e estava com um estado mental meio acordado e meio adormecido. Meu amigo estava dirigindo e alegou que queria parar no posto de gasolina, que ficava perto da igreja, para mastigar durante nosso período de interrogatório em nossa cabine. Como estava cansado demais para discutir, disse tudo bem e encostei o rosto na janela e tentei cochilar. Mas enquanto esperava pelo meu amigo, tive a estranha sensação de que estava sendo observado. Então, naturalmente, abri os olhos e olhei pela janela, mas não vi nada. Porém, quando virei a cabeça, pelo canto do olho pensei ter visto uma figura branca, exatamente como a senhora descreveu anteriormente. Olhei para trás e não havia mais nada por lá, mas juro que vi alguma coisa. Como estava começando a escurecer lá fora, sentei-me rapidamente na cadeira para reajustar minha visão. Mas quando olhei pela janela, foi quase como se a figura tivesse desaparecido. Perplexo, saí do carro e olhei à minha volta, mas não havia nenhum vestígio da existência de uma criatura. Meu amigo voltou para o carro e perguntou o que diabos eu estava fazendo, debatendo se deveria ou não contar a ele o que vi. Decidi apenas dizer: só estou tomando um pouco de ar fresco. Vamos sair daqui. Bom, os dias seguintes foram ainda piores para mim. Meu humor está piorando. Estou me sentindo muito mais paranoico de que algo está acontecendo lá fora. E à noite, quase posso jurar que ouço gritos ao longe. Tudo lá fora também parece 100 vezes mais assustador, porque quase não há luz externa além do luar. Então tudo fica com aparência exagerada. Mas acredite, eu sei que pareço maluco, mas o pior é que se eu contar a alguém, eles também vão pensar que sou louco. Por isso, tenho debatido se realmente vi ou não um lobisomem que a senhora descreveu. Eu não sei. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.